Se você sente que o seu dinheiro simplesmente evapora, mesmo você tentando se controlar, esse vídeo vai te mostrar como hábitos simples podem restaurar sua vida financeira. E não é nada de cortar tudo aquilo que te faz feliz. Aqui nós vamos falar de equilíbrio. Eu me considero uma pessoa econômica e eu controlo os meus gastos. Mas qualquer descuido, qualquer distração, as coisas saem do eixo. Já se pegou olhando a fatura do seu cartão e pensando: sério que eu comprei isso? Pois é, meus amigos, eu também. E por já ter vivido isso tantas vezes, eu criei uma rotina de reestruturação financeira. Toda vez que eu sinto que eu perdi o controle, que eu não estou poupando o suficiente, eu paro, penso, me reorganizo e retomo todo o processo de organização da minha vida financeira. Porque quando você dá essas derrapadas, o quanto antes você retomar a situação, o quanto antes você se reorganizar, melhor para que esses comportamentos ruins não se tornem hábitos ruins. Porque a organização financeira não se trata apenas de cortar gastos, mas sim de ter prioridades bem claras e de alinhar o seu dinheiro ao que realmente importa para você. E o primeiro passo, comece pelo essencial. Entender o que é essencial, o que você realmente precisa para viver. Gastos como mercado, aluguel, luz, água, remédio, são gastos essenciais. E vamos supor que somando tudo isso, dê R$ 4.000. Aí vem a próxima pergunta. Tem como reduzir? Luz, água, por exemplo? Será que dá para usar menos? Será que dá para ser mais consciente? Tudo começa por aí, porque a partir dos seus gastos essenciais é que você vai estruturar e você vai organizar a sua vida financeira. O essencial, ele vem primeiro porque quando ele está equilibrado e bem definido, o resto flui com mais tranquilidade. E o próximo passo é estabelecer metas claras. Para mim isso assim é um dos pontos, acho que tudo é importante, mas é um ponto assim crucial, porque tudo se torna mais fácil quando você nomeia uma meta. Não basta apenas a gente economizar só por economizar. A gente precisa se perguntar por que eu estou cortando esses gastos. Você quer quitar uma dívida, você quer fazer uma reserva de emergência, você quer viajar mais ou comprar um imóvel. Quando você tem objetivos claros, é mais fácil você ter foco e é mais fácil você resistir aos impulsos financeiros que vão aparecer no meio do caminho, as tentações que vão aparecendo. Separar uma quantia mensal para os objetivos específicos, como cuidados pessoais, tratamento de beleza que a gente tem que fazer anualmente, são gastos que praticamente são fixos, né? Gastos sazonais que a gente tem no final do ano, que todo pai de família, quem tem aí um filho, 2, 3 filhos, sabe o quanto que pesa no final do ano. Quando você se organiza e prevê todos esses gastos, nomeia esses objetivos, essas metas e você trabalha para que isso não te desestruture ao longo do ano, esse método de definir metas claras, definir objetivos, ele transforma planejamento em hábito, garantindo que você sempre tenha dinheiro reservado para aquilo que importa para você e que é necessário. Exemplo, aqui em casa nós temos a caixinha de viagem, que nós criamos desde quando nós namoramos. Nós criamos essa caixinha porque para nós sempre foi muito importante viajar. Então a gente criou essa caixinha para que quando chegasse nas viagens as coisas não ficassem tão pesadas. Quando a gente cria essas metas, esses objetivos, tem uma coisa muito importante que a gente tem que fazer. A gente tem que criar regras. Não precisa ser muitas regras, mas a gente precisa ter regras. Por exemplo, qual é a nossa primeira regra para nossa caixinha? Nós só viajamos quando temos o dinheiro todo da viagem. Quando nós temos todo o dinheiro levantado, nós viajamos. Isso não existe negociação. Segunda regra que nós temos dessa caixinha: esse valor não pode ser utilizado para outra coisa. Ele vai ser utilizado somente para gastos de viagem. E isso é muito importante, principalmente entre casais. Quando você não está fazendo só um objetivo e uma meta sozinho, mas está com outra pessoa, você precisa criar essas regras para que as coisas não desandem lá na frente. Por que essa segmentação e essa nomeação dessas metas é importante? Porque você cria o hábito de aportar todo mês referente àquilo, você tem uma tabela de controle, você tem os valores, né? Tudo controladinho. Mas é engraçado porque com o tempo, aquilo se segmenta de uma tal forma na sua mente que você nem lembra daquele dinheiro mais. Quando você perde um pouco o controle ali das suas contas diárias, você corta outros gastos, você pensa em outras alternativas, mas a última coisa que você pensa é em utilizar aquele dinheiro que você separou para determinada coisa, porque ela já foi nomeada. Ele já tem uma história. E aquela meta, ela já tem uma função, ela já tem um destino. Então é engraçado como que a gente passa a não contar com isso para os seus gastos básicos, para os seus gastos diários. Funciona muito isso de ter metas claras, mas precisa de regras. E que a gente siga essas regras ao longo do tempo. E aí você vai ver que realmente você vai conseguir ter uma organização e você vai conseguir prever
Todos esses gastos que a gente tem ao longo do ano são gastos que são previsíveis, gastos que você já sabe que vai ter, e por que não sempre pensar neles com antecedência? O por que não diluí-los ao longo do ano para que tudo se torne mais tranquilo, para que a vida se torne mais tranquila? O próximo passo que nós vamos falar é não estabelecer metas muito rígidas. Quando você estabelece regras muito rígidas, você tende a não conseguir cumpri-las ao longo do tempo, porque nós precisamos criar espaço para nós vivermos também, né? A gente precisa de lazer, a gente precisa de boa companhia, a gente precisa de interação social, que muitas vezes a gente consegue saindo um pouco de casa. Se você é aquela pessoa que tem uma vida social agitada, sai 2 ou 3 vezes na semana para encontrar a galera, vai a restaurantes, ama comer fora. Se você fizer uma meta de não sair mais nem uma vez por semana, sair uma vez por mês, você vai surtar, você vai entrar em depressão. Já não é da sua natureza querer ficar em casa, você gosta de interação, você gosta de pessoas. Então você precisa cortar gastos? Ok. Porque esses gastos de pedir delivery, sair, comer fora, sempre são gastos muito significativos e para a maioria das pessoas são gastos que representam a maior parte do seu gasto, né, do orçamento. Se você sai 2 vezes por semana, então passa a sair uma, combina com a galera em um lugar mais barato, faça reuniões em casa ou reveze, cada dia faz na casa de um. Há várias opções que eu acredito que, se você é uma pessoa sociável, tem intimidade com seus amigos, eu acredito também que você tem intimidade ali, um jogo de cintura para propor algumas situações, algumas mudanças. Tudo depende muito do nosso ponto de partida. Então, se você pega uma pessoa que é pacata, que não gosta muito de sair, que é caseira, então para ela, cortar esses gastos de ir a restaurante é mais fácil, é mais tranquilo. Por isso que é importante avaliar o seu ponto de partida para você começar a fazer os seus cortes, a fazer o seu controle de gastos. Óbvio que tem situações que a pessoa saiu tanto do controle que ela vai ter que cortar tudo sem opção, ela vai ter que ficar triste mesmo, vai ter que cortar o lazer, vai ter que cortar absolutamente tudo. Por quê? Porque ela deixou as coisas saírem muito do controle. Então ela vai ter que ser drástica. Mas no geral a gente não precisa ser tão drástico assim. A gente pode simplesmente começar aos poucos. Substituir situações também é importante. Próximo passo, separe seus gastos e defina limite de valores para cada um. Além daqueles gastos essenciais, é importante nós dividirmos os outros gastos em categorias. Muitas pessoas utilizam apenas a separação de gastos essenciais, gastos com lazer, de uma forma muito ampla. Tudo bem, talvez isso funcione para você, mas acredito que não funcione para a maioria das pessoas. Principalmente aquelas pessoas que não têm controle, que não conseguem ter um controle muito certinho dos seus gastos. É importante segmentar e definir limites para cada um. O que você pode gastar com vestuário, quanto que você pode gastar com comer fora, que aí engloba restaurante, padaria, cafés, enfim. Quanto você pode... Delivery, então quanto você pode gastar com comer fora. Ah, nossa, mas eu sou viciada em cinema. Você é cinéfilo? Você é um cinéfilo? Acho que é cinéfilo. Beleza, então eu quero ir ao cinema, eu vou ao cinema todo final de semana. Ok, então é um gasto fixo que precisa ser planejado. Então também é importante você segmentar. Doações, isso é importantíssimo, gente. A gente não tem esse hábito. Então colocar lá, segmentar o gasto de doações. E a partir daí, da segmentação desses gastos, você definir o que você pode gastar em cada um deles. É lógico que você vai ter uma base, você vai fazer uma estimativa e ao longo do tempo você vai fazendo as correções. Por exemplo, eu vou poder gastar R$1.000 em restaurantes todo mês. Tá tudo certo? Então, durante o ano, você pode gastar R$12.000. Se esse mês você gastou 1.200, automaticamente, no próximo mês, você pode gastar apenas 800. Óbvio que ao longo do tempo você vai ver se esse valor ele condiz com o que você planejou, se tá faltando, ou se não, eu posso aumentar um pouco mais, esse valor tá muito baixo e pra mim isso é prioridade. Sair com meus amigos é uma prioridade, então eu vou optar por aumentar este gasto. Tudo bem, ao longo do tempo você vai definir se realmente é necessário aumentar. Se você achar que aquilo já foi muito, acho que R$1.000 não precisa, eu consigo sobreviver com R$700 por mês em restaurante. Esse balanço você só vai conseguir fazer, porque você vai trazer sempre para sua realidade, ao longo do tempo. Você vai conseguir verificar se realmente faz sentido ou não aquele gasto para você. Mas é importante você inicialmente estipular qual é esse limite por gasto. É um pouco chatinho? Muita gente acha. Eu acho necessário. A mesma coisa é o seu mercado. É importante que você tenha pré-definido o quanto eu posso gastar no mercado por mês. Tenho um congelador em casa, peguei uma promoção muito boa de carne. Eu vou lá e compro o tanto que eu preciso. Por quê? Porque eu sei que eu posso comprar mais nesse mês e no próximo mês eu já vou ter que trabalhar para eu comprar menos, para poder cobrir o rombo que eu fiz esse mês. Mas foi um rombo
Legal, porque foi uma promoção e de uma coisa que eu gosto muito, eu gosto de carne. É esse equilíbrio, é essa flexibilidade que a gente tem que trazer para as nossas contas. Essa organização ela é importantíssima porque você vai criando caixa. E ao longo do tempo você consegue flexibilizar as suas contas. O último passo, que também para mim é importantíssimo, tornar esse hábito mais atraente e mais fácil. Porque quando você torna o hábito mais atraente, é muito mais fácil de mantê-lo ao longo do tempo. Por exemplo, eu quero tornar minhas refeições mais interessantes, mais gostosas, principalmente aos finais de semana. Você é pai de família ou qualquer pessoa que tenha urgência de cortar gastos, principalmente, por exemplo, quer comer fora, que é um gasto significativo para a maioria das pessoas, simplesmente, o que você pode fazer? Começa a tornar esse hábito mais atraente. Qual é o hábito? Comer mais em casa, principalmente no final de semana. Cria, por exemplo, a noite do hambúrguer, o dia do cinema. Então você faz um cinema com os filhos e compra bastante coisa gostosa, porque você não precisa ter guloseima em casa a semana inteira. Mas só que é importante você comprar uma coisinha gostosa. Então gasta um pouquinho mais no mercado, porque constantemente a gente se pega com vontade de comer uma coisa diferente, de fazer uma coisa diferente. E a gente acaba saindo para tomar um sorvetinho, saindo para tomar um açaí. Ah, é só uma saidinha. Só que todo final de semana, no sábado, no domingo, tudo isso é uma somatória de coisas que vai fazer diferença no final de semana. Faça um planejamento de fazer a sua comida com antecedência. Envolva toda a sua família para isso. Porque todo mundo come, né? Então envolve todo mundo nesse processo. Porque quando você tem fome, mais cansaço de trabalho, é a receita perfeita para se pedir delivery, que também é um gasto significativo. Se você tem planejamento, você consegue fazer a sua comida com antecedência, se você se organiza para ter umas coisinhas gostosas ali no final de semana para você não sofrer tanto, não ter tanto impacto por não ter saído, porque a gente repete os comportamentos que nos traz satisfação. Então, quando traz satisfação, a gente tende a repeti-los para que aquilo vire hábito. E não é sobre ter muito dinheiro, é sobre fazer o melhor com o que você tem hoje. Tudo começa com pequenos hábitos. Eles viram estilo de vida, eles viram liberdade, eles viram tranquilidade. E lembra que a restauração da sua vida financeira é um ato de autocuidado. É um ato de cuidar de si para que você tenha mais paz e tranquilidade. Se esse vídeo te inspirou de alguma forma, me conta aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, principalmente aquele que precisa de um empurrãozinho para a organização financeira. Logo aqui vai aparecer uma playlist sobre organização financeira chamada My Money. Tem outros vídeos que você vai gostar e que serão muito úteis. E te vejo no próximo vídeo. Até mais!